intuito desses vídeos que eu estou gravando aqui no meu canal é documentar minhas experiências de vida, meus pensamentos, fases da minha vida, onde eu acertei, onde eu errei, para que outras pessoas possam se inspirar nos meus acertos e aprender também com os meus erros. Eu, por muito tempo, fiquei empurrando com a barriga gravar aqui para o YouTube, né? E para outras redes sociais também, desde que eu me aposentei do mundo virtual, do marketing digital, fiz transição de carreira, eu estava vivendo uma vida 100% low profile. Não queria aparecer, mas Deus, o Espírito Santo do Senhor, me incomodou bastante para que eu abrisse um canal e, como eu falei, compartilhasse as minhas experiências de vida. E aqui estou eu. Não estou maquiada, não estou com a minha melhor roupa, meu cabelo não está ajeitado, arrumado do jeito que eu gosto. A minha casa não está 100% ainda do jeito que eu gosto, mas eu passei por cima de todos esses protocolos perfeitos, né? Os enquadramentos perfeitos, meu microfone deu um problema, parou de funcionar de uma forma excelente como estava antes e vou fazer esse microfone mesmo. Eu espero que esse canal seja de grande valia para a sua vida, é de fato o desejo do meu coração. Como está escrito no tema hoje do vídeo, eu quero conversar com vocês sobre fazer 30 anos. O meu aniversário está bem próximo, completo, 30 anos, dia 11 de outubro, e a sensação que eu tenho é de que eu ainda me sinto com 20 e poucos anos, né, a minha mente, o meu corpo, no sentido de não estou tão velha assim quanto eu imaginava que estaria. Eu com 20 anos, quando eu pensava em alguém com 30, eu pensava seria uma pessoa de fato mais velha, né? E não só no aspecto físico, mas esse tabu caiu por terra. Eu não me acho tão velha assim, mas com o tempo você vai adquirindo maturidade conforme também vai tendo mais experiência na vida. Passaram-se 10 anos. Eu digo que eu não me sinto tão velha com relação ao porte físico e afins, mas a minha mente, de fato, mudou completamente, da água para o vinho. Com 20 anos eu achava que eu sabia de tudo. Com 20 anos eu achava que qualquer outra experiência que fosse acontecer na minha vida eu ia tirar de letra, porque eu já tinha passado por algumas coisas mesmo com 20 anos. Então, aquelas pequenas experiências, aqueles mínimos detalhes que aconteceram na minha vida que eu acabei tirando de letra ou quebrei um pouco a cara para aprender, eu achava que seria o suficiente, que estava bom, que já tinha tido experiências com Deus o suficiente, mas eu estava completamente errada, equivocada no meu pensamento. Nos últimos 10 anos, eu casei, me divorciei, sofri um acidente de carro, quase morri. Fiz transição de carreira, mudei de estado, mudei de cidade e hoje eu vejo que eu poderia ter evitado muitos outros problemas na minha vida se eu tivesse ouvido a voz de Deus, se eu tivesse dado lugar ao Espírito Santo na minha vida. Para quem não é cristão, deve se perguntar, mas como se ouve a voz de Deus? Para você conhecer um amigo seu, para a pessoa se tornar seu amigo, você tem que conversar com essa pessoa, saber do que essa pessoa gosta, conversar todos os dias, se possível, via rede social, pessoalmente. Contato e experiência com Deus, o vínculo com Deus, é da mesma forma, você tem que conversar com Ele todos os dias. Abrir a Bíblia, que é o manual da vida, o manual de instrução do cristão, é a Bíblia. Então, você precisa criar esse relacionamento dia após dia, manter a constância. E nos últimos 10 anos eu acabei não mantendo essa constância e isso acarretou aí numa cascata de acontecimentos negativos na minha vida, mas que esses acontecimentos negativos me fizeram, me forçaram a reconhecer que sem Deus eu não sou nada e eu nada posso fazer. Existe uma passagem na Bíblia, lá em Jeremias 17:7, que sempre que eu posso eu medito nessa passagem e tento praticar cada dia mais na minha vida, que diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e a sua confiança é o Senhor. E volto a dizer, nesses últimos 10 anos, todos esses acontecimentos comigo, que eu citei aqui para vocês, eu estava confiando na força do meu próprio braço. Eu não confiei em Deus.
Eu estava confiando que tudo ia dar certo porque eu estava sob o controle da situação. Eu sou cristã de berço. Meus pais, quando minha mãe estava grávida de mim, decidiram seguir os caminhos do Senhor. Minha mãe falou: eu quero ser cristã a partir de agora. Minha mãe não era cristã. Minha mãe nasceu em família católica, meu pai também. Mas desde que eles descobriram, né, que minha mãe estava grávida, minha mãe falou: eu quero seguir a Cristo porque eu quero que as minhas filhas sigam a Cristo. Eu quero que a minha família sirva a Deus. E eu nasci em berço cristão. Mas com 20 e poucos anos me desviei. E nesse período que eu acabei me desviando também, um pouco até antes, eu confiei na força do meu próprio braço. Eu não tive constância no meu relacionamento com Deus. E acabei me frustrando, porque aquela pessoa que se distancia de Deus não precisa esperar coisa boa na vida não, tá? Porque se já é difícil sendo cristão, a gente já tem aflição no mundo, imagina quem não serve a Deus, imagina quem tá afastado dele, não mantém um contato diário com ele. E foi isso que aconteceu na minha vida. Eu tive momentos muito frustrantes, que eu nunca imaginei passar. Como eu citei, momentos que eu quase perdi a minha vida, porque eu estava no local errado, onde Deus não queria que eu estivesse, e eu batendo ali, forçando a situação, achando que tudo estar sob o meu controle significava que tudo daria certo. Eu estava totalmente errada, totalmente equivocada. E você deve me perguntar: Jaqueline, mas você é nascida e criada na igreja, você sabe tudo da palavra de Deus, né? Eu ia para a escola dominical, vou até hoje, graças a Deus, mas eu sempre frequentei a escola dominical, gincanas da igreja, sempre tive ali acompanhamento dos meus líderes espirituais, dos pastores, a minha família paterna inteira é cristã, então eu sempre tive esse discipulado, esse acompanhamento espiritual. E por que você se deixou levar por tudo isso, saiu da igreja, né? Passou por essas situações ruins? Por conta da cegueira espiritual. Conforme você vai se afastando de Deus, você vai ficando cega espiritualmente. Aquilo que antes para você era errado, não aceito, você já começa a normalizar. Quando você está cega espiritualmente, você começa a achar que tudo é normal, que não tem nada não. Essa é a frase que o inimigo mais gosta, o inimigo das nossas almas. Não tem nada não. Mas está errado. E tudo aquilo que não é lícito, que não dê bom fruto e que não agrade a Deus, não convém que os santos, que aqueles que desejam estar com as vestes limpas, façam. A Bíblia fala: quem está limpo, limpe-se mais. E quem está sujo, suje-se ainda mais. É uma metáfora, mas é basicamente falando: se você está fazendo a coisa errada, continue fazendo a coisa errada. Se você está fazendo a coisa certa, continue fazendo a coisa certa. Ninguém é obrigado a seguir o caminho de Deus. Ninguém é obrigado a ser cristão e ir para a igreja. Deus nunca obrigou ninguém a fazer. Nós temos o livre arbítrio, mas o que Ele quer de nós é justamente que nós possamos escolher seguir a Ele. E graças a Deus, Deus derrubou as escamas dos meus olhos, tirou aquela venda espiritual que estava me cegando e eu consegui visualizar o quanto eu necessitava voltar aos caminhos do Pai. Não pelo que Ele poderia me dar ou realizar na minha vida, mas justamente por quem Ele é e quem eu sou longe dEle. Eu não sou nada. Se hoje há algo de bom em mim, é porque Deus me transformou, é porque Deus me restaurou e continua me transformando dia após dia, porque o meu intuito é limpar-me cada dia mais. E como que eu faço essa correlação com a minha idade, com a minha nova idade, com essa nova etapa da minha vida, 30 anos? Hoje eu me vejo uma pessoa um pouco mais experiente, justamente por ter passado por todos esses erros que eu cometi e eu vi a mão de Deus me protegendo, mesmo quando eu não estava merecendo ser protegida, eu não merecia nenhum tipo de misericórdia da parte de Deus. Mas hoje eu percebo que em cada fase da nossa vida, Deus nos ensina algo. E nessa idade que eu estou agora, com 29 para 30 anos,
eu percebo quão é importante fundarmos as nossas raízes em Deus. Nesse mesmo capítulo de Jeremias 17, ele nos diz o quão importante é firmarmos as nossas raízes em Deus. Porque no versículo 9, ele diz que aquele que confia em Deus é como as raízes de uma árvore junto ao ribeiro, que em tempos de seca, a árvore nunca vai ficar seca, a folha sempre vai ficar verde, porque as raízes estão bem profundas e junto ao ribeiro, está sendo irrigada pelo ribeiro. E o que isso significa, essa metáfora toda? Que nós, ao nos aproximarmos de Jesus Cristo, estamos firmados na rocha que é Ele, e se aprofundarmos as nossas raízes nele, ou seja, buscá-lo diariamente, orar, jejuar, ler a Bíblia, nós nunca estaremos desamparadas. Mesmo que a gente passe por muita luta, muita aflição, venham tempos maus, a gente sabe que Ele estará conosco. Mesmo quando eu estava afastada, eu sempre tive a certeza de que Deus era o único Deus criador do universo. Eu nunca adorei a outro tipo de deuses. Eu tinha essa convicção, apenas estava de fato afastada dos caminhos do Senhor e não mantive aquela constância de buscá-lo. Mas eu percebi que Deus, em sua infinita misericórdia, me protegeu e me resgatou dessa turbulência que eu estava vivendo. Então hoje, o que eu quero dizer para você é, com 28, 29, 30 anos, não importa a idade que você tenha, firme as suas raízes em Deus. Firme as suas raízes naquele que tudo pode fazer em sua vida. Eu faria muita coisa diferente com 20 anos. Com a cabeça que eu tenho hoje, eu faria muita coisa diferente. Eu não sou aquele tipo de pessoa que, eu não me arrependo de nada que eu fiz porque tudo que aconteceu comigo me fez quem eu sou hoje. Não, eu me arrependo sim, me arrependo, já solicitei, clamei perdão ao Senhor. Eu sei que com a infinita graça e misericórdia dele, ele me perdoou e restaurou a minha sorte. Mas se eu pudesse voltar, de fato, faria muita coisa diferente. E hoje, com 30 anos, eu tenho certeza absoluta que eu não sou ninguém longe dos caminhos do Senhor. Eu sei quem eu sou em Cristo. E eu sei o que Ele pode fazer na sua vida também, assim como Ele fez e está fazendo na minha. A mensagem que eu deixo hoje para você é: firme as suas raízes em Deus. Seja constante na leitura da palavra, na oração. Se você tiver pelo menos 15 minutos no seu dia, dobre os seus joelhos. Normalmente eu faço isso pela manhã, assim que eu acordo, dobro os meus joelhos, converso com Deus. Ele deve ser a primeira pessoa que a gente tem que conversar, que a gente tem que falar. Não é o nosso celular. É errado, eu acho super errado acordar e já pegar no celular. Mas assim que eu acordo, eu tento conversar com Deus. E tudo isso que eu digo a vocês não significa que eu sou santa. Não, muito pelo contrário. Eu estou limpando as minhas vestes, dia após dia. E com o tempo, eu creio sim que Deus vai modificando outras coisas na nossa vida, em vários sentidos, em vários âmbitos. Deus não nos dá autoridade naquilo que nós não conseguimos superar. Graças a Deus, essas etapas que aconteceram na minha vida, eu consegui superar com a ajuda do Espírito Santo. E hoje eu estou aqui compartilhando com vocês a importância de nos aproximarmos de Deus. Conforme nos aproximamos dele, reconhecemos ainda mais que não somos nada sem ele, que nós somos apenas pó. Eu ainda tenho muitos sonhos a realizar, Deus sabe disso, eu já contei para ele. Eu tenho um hábito de escrever cartas para Deus e é um conselho que eu dou para vocês, muito importante: escreva cartas para Deus. E Deus sabe dos meus sonhos, dos desejos do meu coração, mas Ele vai fazer, vai realizar, se Ele quiser, quando Ele quiser e como Ele quiser. Nós temos que aprender a viver na dependência de Deus. Totalmente dependente de Deus. Dependência no sentido de
eu tenho um plano, mas eu sei que só Deus pode realizar. Eu tenho plano, vou trabalhar em cima disso, vou fazer. Deus fala, faça por onde que eu te ajudarei. Então, nós temos que pedir com sabedoria a Ele, de acordo com os nossos sonhos, nossos desejos, nossos planos, mas Ele vai realizando, vai fazendo conforme o querer dEle. Nós não podemos ser igual crianças mimadas, né? Que quer tudo do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. E eu costumava ser assim. Eu costumava ser imediatista. E a geração de hoje em dia está muito assim. Mas Deus foi trabalhando isso em mim, trabalhando isso no meu interior. E hoje eu reconheço que a tribulação gera em nós paciência. E a paciência vai gerando também a total confiança e esperança naquele que tudo pode fazer, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero de coração que vocês tenham entendido o recado que eu quis passar aqui hoje para vocês. Eu sou uma pessoa comum, normal, trabalho, tenho meus problemas, tenho minha rotina, mas eu, nos últimos anos para cá, reconheço que de fato, se Deus quiser modificar minha rotina, modificar a minha vida, virar pelo avesso, Ele vai fazer conforme os planos e o querer dEle, de acordo com a vontade dEle. E o que me traz aqui justamente para falar como foi os últimos 10 anos da minha vida, para contar como está sendo essa experiência de completar 30 anos, é justamente dizer que o mesmo Deus que operou na minha vida quando eu ainda era um bebê, eu nasci dormindo. A minha mãe conta que assim que eu nasci, o médico pegou na minha perna, me virou de cabeça para baixo, começou a me dar tapas porque eu nasci dormindo, todo mundo achava que eu estava morta. E eu não tive nenhuma reação ao nascer, demorei bastante para chorar, igual todas as outras crianças que normalmente quando nascem choram. E desde então, ali, a minha mãe sabia que Deus faria um trabalho muito importante na minha vida, através da minha vida. E não tem sido diferente, a minha vida tem sido um testemunho. Desde muito novinha, Deus sempre esteve comigo. E eu sei que Ele também sempre estará com você. A minha vida é um milagre e o que eu puder fazer para que você reconheça que sem Deus não somos nada, é Ele que nos dá o fôlego de vida, eu estarei aqui todos os dias para te lembrar isso, se possível. Que Deus abençoe o seu lar, a sua vida. Beijo.